histologia do sistema respiratório. Os pulmões, esta é uma placa histológica de los pulmões, que são órgãos pares, esponjosos, de forma piramidal, situados no interior da cavidade torácica, ubicados em ambos os lados do mediastino. Em los pulmões, a sangue recebe oxígeno procedente do ar inspirado e se desprende do dióxido de carbono, em lo qual passa o ar expirado. E esse intercâmbio se produz mediante a difusão simples de los gases, graças à diferença de pressões de oxígeno e dióxido de carbono entre a sangue e os alvéolos. Do ponto de vista histológico, o pulmão está conformado por um parênquima pulmonar, constituído por tecido conjuntivo fibroso, onde podemos encontrar capilares sanguíneos que circundam a los capilares aéreos. Además, em los pulmões encontramos os brônquios primários intrapulmonar, os brônquios secundários, brônquios terciários e o parênquima pulmonares. Se observa, todavia, vasos sanguíneos revestidos na parede do septo e a presença de células planas em la maioria, com seus núcleos basófilos, que são os pneumocitos tipo 1, além de outras que são os pneumocitos tipo 2. Então, acá na imagem podemos observar, acá seriam os lacunas pulmonares, nesses espaços maiores, as lacunas alveolares. Estas seriam os alvéolos intrapulmonares, separado por los tabiques. Estas pequenas estruturas são as bolsitas, de aire, ok? O bronquíolo terminal é a porção final da porção condutora. Tem células claras e cuboideias, algumas com cílio, outras pero não. A lâmina própria com tecido conectivo fibroelástico que rodeia uma ou duas capas de músculo liso. E suas fibras elásticas se irradiam de la adventícia, que é uma camada que não apresenta cartilagem, pero possui uma rede de fibras elásticas. E estas células claras, chamadas, produzem uma substância chamada lipoproteica, que reduz a tensão superficial dos bronquíolos no momento da inspiração e expiração do ar. Então, acá temos a presença de bronquíolo. Estes são os alvéolos intrapulmonares, não? Então, e a função de los bronquíolos são conduzir o ar inspirado hacia a porção respiratória do árbol bronquial. Acá temos uma imagem de bronquíolo. Os bronquíolos têm um recobrimento epitelial que vai de cilindro simples ciliado com células caliciformes, acuboidal simples e com células também claras e sem células caliciformes.
E os bronquíolos mais pequenos, principalmente. As células claras são cilíndricas, com ápice em forma de cúpula, com microvelocidades romas e curtas. Seu citoplasma apical contém glândulas secretoras e sua função é proteger o epitélio bronquiolar e também degrada toxinas mediante o citocromo. Hasta também uma substância similar ao agente tensioactivo e se dividem para generarem o epitélio bronquiolar. Também está composta por a lâmina própria, que sem glândulas rodeia uma malha laxa de músculo liso orientadas helicoidalmente e tem fibras elásticas. E a função é conduzir o ar hasta os alvéolos. Então, se acá em la imagem podemos observar o bronquíolo terminal, os vasos sanguíneos, acá o bronquíolo respiratórios, os alvéolos, as lacunas alveolares. E acá o bronquíolo terminal é o limite entre a função condutora e a pulmonar. Sim? Acá nós temos uma imagem, né, dos alvéolos, que os alvéolos estão comprimidos entre si e não há tecido conectivo entre eles. Se evidencia o poro alveolar de Kohn, se dará para a comunicação de los alvéolos, cuja função é equilibrar o ar entre eles. Também podemos observar, né, os tabiques, que são estas estruturas, não? São chamados os tabiques interalveolar, ocupado por capilares contínuos com seu tecido conectivo. Há fibras elásticas e colágeno tipo 3. O alvéolo consta de células epiteliais, lâmina basal proeminente, músculo liso, pero com fibras elásticas e reticulares. A parede se compõe de dois tipos de célula. A parede exepitélio escamoso simples, com dois tipos de célula, que são os pneumocitos tipo 1 e também os pneumocitos tipo 2. Os pneumocitos tipo 1, ou célula alveolar tipo 1, chamado também assim, são células alveolares escamosas, que formam uniões ocludentes umas com as outras, evitando a saída de líquido intracelular. E tem uma lâmina basal que vai hasta o reborde de poro alveolar e estão recobertas por agente tensioactivo. Os pneumocitos tipo 1, que representa 95%, se constitui como se for uma barreira de espessura mínima para a troca gasosa e também impedir a passagem de líquido. Os pneumocitos tipo 2, que representa apenas 5%, embora seja mais numeroso, pero só ocupa 5% da superfície dos alvéolos, são células alveolar maior, com septal ou alveolar tipo 2, células cuboidea, sua superfície apical em forma de cúpula se projeta à luz do alvéolo e também forma a união de oclusão, e elas estão onde os alvéolos não estão adjacentes.
e também possuem microvelocidades apicales cortas, apresenta corpos laminares e tem agente tensioativo que reduz a tensão superficial e impede desta forma o colapso de los alvéolos. A função de alvéolos principalmente é o intercâmbio de oxigênio e gás carbônicos. Então, acá estes são os poros de Kohn. Acá seriam as células tipo 1, né? Acá temos os alvéolos intrapulmonares. Cada estrutura dessa se constitui o tabique alveolar. Sim? E finalmente a tráquea, que tem 3 capas que se dividem em mucosa. A capa mucosa, que seria esta estrutura, é formada por epitélio respiratório, que é esse epitélio cilíndrico, ciliado e pseudoestratificado. Está integrado por lâminas, por células caliciformes, cilíndricas, células basales, células em sepílio, células mucosas cilíndricas e células serosas, além das células do sistema neuroendócrino difuso, e também por lâmina própria, que é formada de tecido conectivo fibroelástico, elástico, e contém elementos linfóides, moco e glândulas seromucosas. Também temos a capa submucosa, que teria acá, nesta parte, e a célula submucosa também é constituída de tecido conectivo fibroelástico denso e regular, com glândulas mucosas e seromucosas, e também a capa adventícia, também formada por tecido conectivo fibroelástico, anilhos de cartílago hialinos em forma de C, da letra C, e tecido conectivo fibroso intermédio. La tráquea, essa parte acá seria toda de tecido hialino, que é uma característica principal da tráquea. Estas acá seriam as glândulas seromucosas, não? E a função da tráquea é manter um canal aberto que permita a circulação de ar desde a laringe aos pulmões e vice-versa. Ou seja, a tráquea garantiza a passagem de ar para que ele atinja os pulmões.